as pessoas falaram que a nossa profissão ia mudar e ela de fato mudou. Se você comparar os fluxos de trabalho de um dev mediano em 2022 para 2026, a gente vai ver que houve uma diferença no nosso fluxo de trabalho, de modo que eu posso afirmar aqui que um dev em 2022 talvez gastasse ali 20 a 40% do seu tempo ativamente escrevendo código. Agora, ele não passa mais esse tempo escrevendo código, né? Um pouco disso talvez tenha virado economia de tempo, muito disso virou um tempo adicional que ele passa revisando e testando as coisas. Hoje a gente vai falar um pouco dessas mudanças, a gente vai falar sobre o porquê os modelos super inteligentes não têm mudado em nada o nosso fluxo de trabalho, pelo menos não o meu e o das pessoas com quem eu converso, e o que eu tô esperando daqui pra frente. Antes disso, vou te falar do patrocínio de hoje, que é a Reglobe. E hoje tem coisa muito boa aqui. Eu já expliquei a Reglobe aqui no canal, né? Você vê, essa aqui é a minha conta de verdade. Teve um pessoal falando que era conta demo e tal, e não é uma conta demo, eu realmente uso a Reglobe, esse aqui é realmente meu saldo. E se eu por acaso quiser gastar esse saldo sem ter que trazer ele pro Brasil, eu clico aqui na esquerda, ó, em cartão Reglobe. E tá liberado o cartão da Reglobe que você pode usar no Google Pay, no Apple Pay, e você vai poder utilizar esse saldo no mundo inteiro. Então, nesse caso, você não precisa mais trazer o seu dinheiro pro Brasil para poder utilizar isso daqui, né? É muito interessante. A Reglobe é a melhor solução para você receber dólares dos Estados Unidos do seu contratante ou de freelas e trazer esse dinheiro pro Brasil. É super simples, você vai ter o seu saldo aqui, né? Você vai ter, de fato, um número de conta bancária para fazer o depósito lá. O seu contratante, a empresa que você trabalha, faz o depósito, dinheiro cai aqui, você clica aqui em retirar, escolhe ali sua PJ, clica aqui em withdraw e escolhe o quanto você quer sacar. Imagina aqui, né? Quero sacar 5 mil dólares. Vai dar aqui 25 mil reais e aqui eles vão te mostrar, né, que o custo total dessa transação, nota, isso aqui é em cima do dólar de verdade, da cotação dólar oficial hoje, e tem um spreadzinho deles de 0,3%, que é super baixo. Recomendo que você abra sua conta na Reglobe, clica no link aqui na descrição e use o cupom AUGUSTO20, que esse spread aqui, que já é baixinho, vai ficar menor ainda. A Reglobe já é a única empresa que eu uso para trazer dólares pro Brasil há mais de um ano, e agora com o cartão Reglobe ficou melhor ainda. Cria sua conta. Então, cara, é o seguinte, né? Não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas tipo assim, o Cloud Opus 4.8 lançou e não mudou a minha vida em nada. Porque a gente tem, né, meio que a seguinte questão. Quando tu chega numa situação em que tu tem um fluxo de trabalho, que você vai produzir uma spec, uma task ou uma ordem ali, né, de fato, uma ideia de uma feature e como essa feature funciona, uma ideia de um bug fix, né, quando você tem ali a determinação de algo que precisa ser feito e você passa isso para uma IA, não importa muito se é o Opus 4.5, 4.6, 4.7, não importa muito se é o GPT 5.3, 5.4, 5.5, porque se você chega num fluxo de trabalho em que a qualidade das tarefas que você está produzindo, que a qualidade da documentação, das especificações que você está produzindo, resultem em uma assertividade alta desses modelos, vamos supor aqui, maior do que 80%, né, uma taxa de aceitação aí, uma melhoria no modelo acaba não alterando o seu fluxo de trabalho. É isso que a gente está vendo, né, por esses benchmarks aqui, os modelos aparentemente têm ficado maiores, as pessoas não têm relatado tantas mudanças assim, até porque você tem, inclusive, notícias aqui falando que os modelos 4.7 e 4.8 estão tendo uma performance degradada por algum motivo. Você pode olhar aqui no Artificial Analysis a inteligência desses modelos, né? Nota, ela tá muito alta aqui, mas, por exemplo, num vídeo recente eu utilizei o Kimi, e o modelo do Kimi já foi muito bom. Para a maioria das tarefas, você não vai precisar de um modelo de ponta, e o modelo de ponta não vai fazer diferença. Teve esse tweet aqui do Povo, coproduto, cara, muito gente boa, muito inteligente, e essa frase aqui ficou na minha cabeça. Não adianta ter inteligência nível PhD à disposição se você não tem tarefas nível PhD. E isso é muito verdade. Quando a gente trabalha fazendo um crudezinho simples, você pode pensar, pô, mas a IA nunca vai ser tão inteligente quanto um Dijkstra. Legal, eu também não vou. Eu também não sou. Eu não ligo se a IA é tão inteligente quanto o Dijkstra ou se a IA é sequer tão inteligente quanto eu, porque dado algum determinado momento em que eu consiga delegar efetivamente 80% das minhas tarefas completas, assim, pra IA, não tem o que mais inteligência vai afetar. Eu acho que tá todo mundo nessa descoberta de que esses modelos não têm mais, o incremento deles não tem feito mais tanta diferença, que a gente tá colocando os nossos esforços em outras partes do processo. Que agora não é mais sobre esperar o modelo ficar mais inteligente e usar mais esse modelo mais inteligente. Não é sobre queimar o máximo de tokens possível no modelo mais inteligente. A gente tá muito mais falando sobre os processos no desenvolvimento do software. A gente vai estar, né, partindo de primeiros princípios, reinventando o tema, né, a cadeira de faculdade chamada engenharia de software. Sei lá, processos estocásticos. Não importa o quão inteligente o modelo seja, eles ainda têm apresentado alguns graves problemas de tamanho de contexto,
alucinações em tarefas muito longas, uma tendência a fazer as coisas de maneira caótica, né? Criar muitos arquivos, esquecer que ele criou os arquivos, não deletar, não limpar os arquivos antigos, não refatorar. Cria-se um caos muito grande na codebase. Isso tudo tem a ver com o tamanho da janela de contexto, né? E mesmo ao ter aumentado a janela de contexto muito, ao ter feito uma janela de contexto muito grande, não significa também que mesmo a IA tendo ingerido toda a codebase na janela de contexto, que ela consiga manter tudo isso, digamos assim, em mente para resolver uma task. A gente vê ela recriando funções frequentemente, recriando soluções que já existem. Então o que está acontecendo, né? A gente está focado a indústria está bastante focado nas melhorias nos processos do desenvolvimento de software, de modo que você vê as funcionalidades que mais têm chamado a atenção de usuários não é um modelo mais inteligente que coda melhor. As funções que têm chamado mais atenção são os planning modes, né? Os modos de planejamento, integrações com task managers, MCPs, funções de review, funções de testes, test coverage, pipelines, né? Criar uma pipeline, criar um processo de produção de software que resulte em software seguro e software de qualidade sendo criado. A próxima fronteira que a gente está analisando, para mim, é essa daqui, tá? Os modelos, ao meu ver, já são inteligentes, entre aspas, o suficiente. Mas a inteligência pura acaba não sendo o suficiente para produzir o software de qualidade que a gente quer, porque tudo isso daqui, né, todas essas etapas aqui, o software de qualidade, depende muito da regra de negócios, de como o negócio funciona e da nossa intenção por trás de cada coisa. Se a gente não conseguir comunicar isso para IA, não tem inteligência consiga fazer algo sem intenção. Se você pegar o modelo mais inteligente do mundo e pedir para ele recriar o Tetris, ele vai conseguir. E aí o que você vai fazer com isso? A gente chegou num ponto em que, para mim, CRUD tá resolvido. Na verdade, há muito tempo o CRUD já teve bastante resolvido, tá? Já existiam diversas soluções para isso. Inclusive a gente pode argumentar que software aberto, né, open source, já de fato fez com que várias soluções estivessem prontas, era só a gente importar uma lib e usar. Agora, ao invés de importar uma lib, a gente tá chamando a IA e usando. Eu tava falando com uns amigos recentemente, eu falei para eles que, cara, eu nunca criei nada de novo na computação. Seu trabalho como programador raramente é criar algo novo, senão é o Dijkstra. Eu não criei um framework novo, eu não criei uma linguagem nova, eu não criei um algoritmo novo, eu só enxerguei os problemas que existiam nas empresas que eu trabalhei, procurei por soluções que alguém já desenvolveu antes de mim, técnicas da computação bastante conhecidas, e apliquei essas técnicas da computação bastante conhecidas na empresa que eu tinha. Quando eu vejo que a gente tem um gargalo no banco de dados e eu crio um índice, eu identifiquei um problema que já existe, já é conhecido, e uma solução que já existe, já é conhecida. O trabalho da maioria das pessoas no mundo é esse, tá? Quase ninguém cria nada de novo nunca. A gente tá vendo permutações diferentes de problemas existentes e aplicando inteligência em cima disso para consertar esses problemas e gerar valor, gerar soluções. Contanto que a IA consiga fazer isso e a gente consiga guiar ela a fazer isso, e ela de fato muitas vezes consegue, você consegue de fato pegar um problema, mostrar para a IA, eu tenho esse problema, identifica qual a solução para esse problema, ela vai identificar. Existe de fato um trabalho sendo feito que é de igual qualidade ao trabalho de um ser humano. E a gente volta para isso daqui. O status quo hoje é que a gente vai acabar gastando, cara, perto de 80% do nosso tempo em coisas que não estão necessariamente relacionadas com o código em si. São testes, são os pipelines, são as regras de negócio, são a intenção, são o QA, criar as tasks, olhar os padrões da codebase, ver como que essa codebase está evoluindo. Se bem que isso daí é relacionado com o código, né? Eu vejo que no momento atual a gente chegou nesse status quo e as evoluções que vão surgir daqui pra frente não são evoluções de modelo, de modelos mais inteligentes, de uau, olha como esse modelo aqui é um Dijkstra do código, porque de fato esses modelos já são inteligentes o suficiente para implementar uma task se você especificar ela bem. Inclusive, às vezes são inteligentes o suficiente para especificar bem uma task se você tiver a intenção do que é para ser feito, né? Eu acho que o nosso status quo aqui, a nossa fronteira no software, ela tá muito em torno disso daqui agora. Ela tá em torno de bons processos dentro das empresas. Ela tá em torno da engenharia de software de verdade. Por hoje era isso. Se você tiver interesse em aprender mais comigo, todos os cursos do canal vão estar aqui no link na descrição. Tem um de System Design que a gente acabou de lançar que tá excelente, vai estar aqui na descrição também. Passei mais de uma hora, é óbvio que eu passei mais de uma hora, eu passei mais de um ano fazendo esse curso. Enfim, links na descrição.